O nosso legislador constituinte de 88 estabeleceu uma série de regras em relação ao tratamento de todos os cidadãos brasileiros. Primou-se pelo princípio da igualdade, tratar todos dentro de um contexto de igualdade, e também se fixou na nossa Constituição o limite máximo do salário do funcionalismo público. Acima daquele valor, que é o quanto ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal, ninguém pode ganhar mais do que aquilo. Essa é a regra geral. O fato é que, sistematicamente, os lobbies feitos pelos vários segmentos de atuação, especialmente dos funcionários públicos, sempre conseguem criar um mecanismo de alteração dessas regras. É o que a gente tem visto, e a imprensa tem noticiado com muita ênfase, a questão da famosa PEC, projeto de emenda, proposta de emenda constitucional do chamado quinquênio. O que se quer com isso? Se quer atribuir 5%, a cada 5 anos, se quer atribuir a cada 5 anos um valor a mais para o funcionalismo público. Mas a questão não é atribuir-se ao funcionalismo público de maneira geral, é que atinge apenas algumas profissões, alguns segmentos. No caso originário dessa PEC, magistrados e membros do Ministério Público, e agora, através de algumas emendas, estender isso para outras categorias. Mas o problema, meus amigos, é que essas categorias já são as que são melhor remuneradas dentro do país como um todo. Por força disso, por força desse projeto, dessa proposta de emenda que altera a Constituição, que atribui esses quinquênios para algumas categorias, o próprio Senado, através da sua consultoria técnica, emitiu uma nota dizendo que, além de ferir princípios constitucionais, como esse do limite de salários ao funcionalismo, desse princípio de igualdade de tratamento em relação a todos, vai criar um ônus em 3 anos de 82 bilhões de reais, o que vai prejudicar todo e qualquer planejamento dos estados e da União. E por conta disso, muita crítica em relação a isso. E ouvindo as partes, o que nós temos? Os funcionários públicos desses segmentos, judiciário, do Ministério Público, estão revoltados, porque afinal de contas só vai atribuir esses quinquênios à mais alta envergadura dentro dessas instituições. Os funcionários da parte de baixo não teriam esse mesmo benefício, que fere esse princípio da igualdade. E comprometendo tantos recursos, obviamente vai faltar recursos lá para baixo também, para que haja um incremento salarial para os funcionários, para os operadores desses vários segmentos, que também vão sempre buscar as suas reposições salariais. Se você privilegiar apenas o topo da pirâmide, logicamente que vai faltar. E vai faltar dinheiro para uma série de outras coisas. A justificativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que esses quinquênios, esse projeto de emenda constitucional, vai valorizar aqueles vocacionados, vai criar um ambiente para que mais gente seja vocacionada a esses cargos. O que também não é verdade, porque nós já vimos hoje uma procura muito grande pelos concursos desses cargos mais altos. Os melhores salários no funcionalismo público sempre motivam muitos concursos públicos, então não seria isso. E outros ainda dizem, não, mas é uma forma de se blindar o funcionalismo como algum tipo de proposta de corrupção, que poderiam ser mais facilmente vulneráveis, o que também não nos parece adequado diante da importância dessa reserva moral que esses cargos sempre representaram. Então, portanto, não tem a menor chance de ser aceito isso. O brasileiro não pode, nós não podemos aceitar, e as críticas são muito grandes. O presidente do Senado tirou de votação, sabe da dificuldade, sabe dos problemas que nós estamos tendo, especialmente em relação a esses incidentes lá no Rio Grande do Sul, sabe dessa grave crise nos setores do poder público, sabe da necessidade dos estados da União respeitarem a lei de responsabilidade fiscal, porque se forem pagos esses quinquênios, todos os estados vão quebrar, não tem de onde tirar. E mais um fato importante, toda vez que se cria uma norma, uma legislação, uma emenda constitucional que atribui valores a determinadas categorias, tem que dizer de onde vem o dinheiro. E essa proposta de emenda constitucional não diz absolutamente nada de onde virão esses recursos. O princípio federativo dessa nossa República Federativa do Brasil prevê uma série de mecanismos.
Nós sabemos que existem corporações, que existem categorias que têm uma pressão mais forte, mais intensa em relação aos nossos congressistas, tanto da Câmara quanto do Senado. Mas é preciso ter atenção, porque a permitir esse tipo de votação que cria um ônus tremendo para a sociedade como um todo, e quem vai pagar a conta é o contribuinte, quando acontece esse tipo de coisa, a gente fere esse princípio federativo, esse princípio republicano. É preciso que o Senado, que a Câmara estejam muito atentos quando forem analisar essa questão, sob pena do desvirtuamento desse princípio republicano, especialmente do princípio da igualdade, de maneira a prejudicar aqueles funcionários que estão ali na base da pirâmide. O que nós queremos sempre é que se criem mecanismos de valorização por meritocracia, e não simplesmente pelo tempo de serviço. É importante fomentar acréscimo de salário àqueles que se apresentam em caráter diferenciado, bons funcionários públicos, através de meritocracia aferida em cada um dos seus segmentos. Aí sim justificaria qualquer incremento, como acontece na iniciativa privada. Mas simplesmente agraciar determinadas categorias, simplesmente pelo tempo de presença naquela categoria, nos parece ferir todos os princípios de boa gestão, especialmente da boa gestão administrativa. Todo cuidado é pouco, temos que ter atenção em relação ao que acontece lá no Senado e na Câmara Federal.